Financiei o café dos sonhos da minha esposa, apenas para descobrir que ela estava tendo um caso com seu misterioso cliente sérvio. Após servi-la com os papéis do divórcio, agora ela implora para eu voltar. Sou um cara de 30 anos, casado com minha esposa há 4 anos. Quando as pessoas ouvem sobre nossa linha do tempo, muitas vezes ficam surpresas, especialmente porque ela tinha apenas 23 anos quando nos casamos. Meus pais também não ficaram muito animados, dizendo que deveríamos esperar mais alguns anos. Mas havia uma conexão entre nós que parecia irreal, como se nos entendêssemos perfeitamente. Namoramos por cerca de 15 meses antes de nos casarmos, o que soa loucura agora que digo isso em voz alta. Naquela época, tínhamos tanta certeza de que éramos almas gêmeas. Hoje em dia, com tudo o que está acontecendo, fico me perguntando se nos precipitamos em algo para o qual não estávamos prontos. O negócio de joias que administro com meus irmãos tem sido uma das melhores coisas da minha vida. Começamos na garagem dos nossos pais, literalmente fazendo peças à mão e vendendo em mercados locais. Agora temos 3 lojas na cidade e uma loja online que faz envios para todo o país. A maioria das pessoas acha que administrar um negócio em família é uma receita para o desastre. Acredite, já ouvi todas as histórias de terror, mas meus irmãos e eu sempre fomos muito próximos. Até mesmo quando éramos crianças. Cada um de nós lida com aspectos diferentes do negócio e, de alguma forma, conseguimos expandi-lo sem grandes brigas ou dramas. Isso realmente nos aproximou ainda mais. Minha esposa sempre quis abrir este pequeno café aconchegante que combina suas 2 coisas favoritas, café e livros. Ela é basicamente o que você chamaria de uma leitora hardcore. Antes de conhecê-la, eu costumava revirar os olhos para pessoas que faziam da leitura toda a sua personalidade, postando citações nas redes sociais e carregando livros por todos os lados. Agora estou casado com uma dessas pessoas. Engraçado como a vida é. Quando ela me apresentou a ideia do café, eu queria ajudar a realizar seu sonho. O aluguel na parte mais chique da cidade onde ela queria abrir era insano, mas estive cobrindo porque sabia que isso daria ao negócio a melhor chance de sucesso. O lugar realmente decolou. Sempre há pessoas lá, lendo, trabalhando em laptops ou tendo encontros. Ela até começou a organizar clubes do livro e encontros com autores. Ver ela feliz e o negócio prosperando fez valer a pena todo o apoio financeiro. Pelo menos era o que eu pensava na época. Tudo começou a mudar por volta de março. Antes disso, tínhamos um casamento bem normal. Fazíamos noites de encontro toda sexta-feira, assistíamos a filmes juntos nos fins de semana, e ela sempre me contava sobre os clientes interessantes no seu café. Geralmente, eram coisas como algum escritor trabalhando em seu romance ou um estudante que praticamente morava lá durante a época de provas. Mas desta vez foi diferente. Ela chegou em casa uma noite e começou a me falar sobre um novo cliente do café. A maneira como ela o descreveu foi estranha. Ela continuava falando sobre o quão bonito ele era, como ele se vestia bem e tinha essa aura misteriosa. Agora, sempre fomos bem abertos um com o outro sobre achar outras pessoas atraentes. Como quando ela mencionou como a nova garota da academia era gostosa, ou quando eu falei que uma das amigas dela era bonita. Isso nunca nos incomodou porque confiávamos um no outro. Mas algo na maneira como ela falava desse cara me deixou alerta. Ela soava quase como uma adolescente com uma paixão, falando sem parar sobre a mandíbula dele e o sotaque. Tudo me lembrava daqueles romances que ela está sempre lendo. Sabe, aqueles com caras sem camisa nas capas, que ela continua me dizendo que são realmente bem escritos. Uma vez, ela me fez ler um desses livros sobre um assassino russo que se apaixona por seu alvo em uma lavanderia. Ela descreveu esse novo cara exatamente da mesma forma que falava daquele personagem, todo misterioso, intenso e perfeito. Tudo aquilo simplesmente me pareceu errado. Mas tentei ignorar. No dia seguinte, ela mal podia esperar para me contar mais sobre ele. Acontece que o nome dele era Ivan e ele era da Sérvia. Ela aprendeu toda a história de vida dele. Aparentemente, ele costumava administrar uma concessionária de carros bem-sucedida em seu país, mas se mudou para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. O típico sonho americano. Ele estava procurando emprego em concessionárias locais enquanto se adaptava. Pela forma como ela descreveu a conversa deles, parecia que eles conversaram por horas. Minha esposa sempre foi amigável com os clientes, mas isso parecia diferente. Ela continuava mencionando como ele estava tendo dificuldades para se adaptar à vida nos Estados Unidos, e eu podia perceber que ela sentia essa necessidade de ajudá-lo. Quanto mais ela falava sobre Ivan, mais detalhes eu aprendia. Ele era um cara alto e loiro que se vestia como se tivesse saído de uma revista de moda, apesar de supostamente estar tendo dificuldades para encontrar trabalho. Ela falava sobre o sotaque dele, sobre como ele adorava certos gêneros de livros. O que mais me incomodou foi como ela descrevia cada pequeno detalhe sobre ele, como se estivesse escrevendo um de seus romances. A maneira como falava sobre o charme europeu misterioso e o quão culto ele era. Estava ficando esquisito.
Minha esposa sempre foi do tipo que se empolga ao conhecer novas pessoas que compartilham de seus interesses, mas isso parecia mais como se ela estivesse criando um personagem perfeito em sua cabeça. Depois de algumas semanas, as atualizações sobre o Ivan começaram a diminuir. Ela não voltava mais para casa todos os dias com novas histórias sobre ele, o que, honestamente, foi um alívio. Mas eu sabia que ele ainda estava frequentando o café regularmente. Ela mencionava ele casualmente aqui e ali. Um dia, decidi surpreendê-la com o almoço. Parte disso foi porque eu queria ser gentil e parte porque estava curioso sobre esse cara. E, claro, lá estava ele no canto, lendo algum livro. Odeio admitir, mas ele era exatamente como ela o havia descrito. Alto, bonito, bem vestido. As coisas realmente começaram a ficar bagunçadas uma noite quando ela chegou tarde em casa. Ela tinha esse estranho sorriso sonhador no rosto. Sabe, aquele que os adolescentes têm depois do primeiro beijo. Quando perguntei o que havia acontecido, ela me contou que Ivan tinha caminhado com ela até em casa. Eles passaram horas conversando sobre livros e sobre a vida. E então ele supostamente a convidou para sair. Ela disse que contou a ele que era casada e, de maneira supostamente educada, ele segurou a mão dela antes de se despedir. A parte que realmente me pegou foi a reação dela. Ela estava praticamente radiante. Como se ser convidada para sair por outro homem enquanto casada fosse algum tipo de conquista. Quando perguntei por que ela estava tão feliz com isso, ela realmente disse que era como algo saído de um livro. Continuei pensando em quantas vezes eles se viam no café. Ela ficava lá 6 dias por semana e ele era um cliente regular. Além disso, nosso apartamento ficava a apenas alguns quarteirões de distância. O que realmente me incomodava era como ela parecia gostar da atenção dele. Ela não o afastava completamente nem mencionava que essas caminhadas até em casa precisavam parar. Em vez disso, ela estava agindo como se isso fosse algum subplot empolgante em sua vida. Eu queria dizer a ela para encontrar um novo café para ele frequentar, mas não queria parecer o marido ciumento e controlador. Continuei dizendo a mim mesmo que estava exagerando. Afinal, ela tinha dito a ele que era casada. Ela poderia ter escondido isso se quisesse, mas havia essa sensação incômoda no meu estômago que não ia embora. Talvez fosse porque minha última namorada antes da minha esposa teve uma amizade inocente com um colega de trabalho que se transformou em um caso completo. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que isso tudo era coisa da minha cabeça. Minha esposa me amava. Tínhamos um bom casamento. Ela estava apenas sendo amigável com um cliente que compartilhava seus interesses. Mas, toda noite, quando ela chegava em casa, eu me pegava pensando se ele a tinha acompanhado até em casa novamente. O pior de tudo é que eu nem podia falar com meus irmãos sobre isso. Eles provavelmente me diriam que eu estava sendo paranoico ou quereriam ter uma conversinha com o Ivan eles mesmos. Então, eu fiquei em silêncio e apenas observei, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Cerca de uma semana depois do incidente da caminhada para casa, minha esposa chegou com um enorme buquê de flores. Não eram flores baratas de supermercado. Eram rosas caras daquela floricultura sofisticada no centro da cidade. Ela estava cantarolando enquanto as arrumava no vaso de casamento. Então, ela casualmente mencionou que eram do Ivan. Aparentemente, ele conseguiu um emprego em uma concessionária de carros e comprou flores para o aniversário de uma colega. Segundo ela, ele só tinha flores extras e achou que ela merecia algumas por trabalhar tanto. Obviamente, tudo isso era uma desculpa esfarrapada. Quem gasta esse tipo de dinheiro em flores caras apenas para dar extras à dona de um café local? Eu não conseguia acreditar em como ela estava fingindo ignorar a situação. Como se fosse essa garota inocente que não tinha ideia do motivo pelo qual um homem lhe daria flores. O mesmo homem que já a tinha convidado para sair e segurado sua mão, aliás. Quando perguntei diretamente se ela podia perceber que Ivan tinha sentimentos por ela, ela me deu uma resposta que me fez querer gritar: "Ah, sim, é óbvio que ele gosta de mim, especialmente depois de me convidar para sair. Mas essas flores são apenas amigáveis." Enquanto isso, eu só conseguia lembrar de como, no mês passado, ela ficou furiosa comigo por curtir uma foto antiga de uma garota no Instagram. Vou te contar uma coisa sobre os caras. Nós não compramos flores para mulheres que nos rejeitam, especialmente mulheres casadas, como um gesto de amizade. Não é assim que funciona. Ivan não estava sendo amigável. Ele estava jogando no longo prazo. Provavelmente pensou que, se não conseguisse conquistá-la com a abordagem direta, ele iria desgastá-la com presentes inocentes e atenção. E, baseado em como minha esposa estava agindo, a estratégia dele estava funcionando perfeitamente. Toda essa situação me lembrou de como o casamento do meu primo desmoronou. A esposa dele tinha esse personal trainer amigável que continuava dando shakes de proteína e roupas de treino como cortesia profissional. 6 meses depois, ela estava morando com ele. Eu conseguia ver o mesmo padrão se formando aqui. Mas minha esposa estava muito envolvida em sua fantasia romântica para perceber. Ou talvez ela simplesmente não quisesse perceber. Minha intuição se mostrou correta.
Apenas 2 dias após o incidente das flores, minha esposa deveria estar em casa às 18h30, como de costume. Mas 19h30 passou e nada dela aparecer. Às 20h, eu já tinha ligado 2 vezes, sem resposta. Agora, ela já havia se atrasado antes. Às vezes, o café ficava movimentado ou ela precisava lidar com o inventário. Mas algo parecia diferente dessa vez. Continuei verificando a câmera de segurança, esperando vê-la andando em direção à nossa casa. Até chequei a localização no Find My iPhone, mas estava desligado. Minha mente começou a ir para lugares sombrios. Ela finalmente chegou por volta das 20h45, praticamente pulando de alegria. Em vez de se desculpar por estar atrasada ou explicar por que não atendeu o telefone, ela começou a me contar, animada, sobre a sua noite incrível. Acontece que ela tinha levado Ivan para um tour pelo centro da cidade. Eles foram ao Museu de Arte, porque ele sempre quis visitar, e depois comeram pizza no Tony's, porque ele nunca tinha provado uma pizza americana de verdade antes. A maneira como ela descreveu cada detalhe da pequena aventura deles, era como ouvir alguém descrever um primeiro encontro. Minha esposa, que geralmente só quer pedir comida e assistir Netflix depois do trabalho, de repente tinha energia para uma excursão de 3 horas com esse cara. O que realmente me incomodou foi como ela não parecia achar que nada disso era errado. Ela estava me contando, seu marido, sobre sua noite romântica com outro homem, como se estivesse contando para sua melhor amiga sobre uma nova paixão. Fiquei pensando em todas as vezes que ela disse estar cansada demais para sair para jantar comigo depois do trabalho, ou como ela sempre reclamava que o museu era muito lotado. Mas, aparentemente, ela tinha muita energia para passeios em museus e encontros para comer pizza com Ivan. Depois que ela terminou de contar sua história, eu não consegui mais me segurar. Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei se ela estava atraída por Ivan. A forma como o rosto dela mudou quando eu fiz essa pergunta me disse tudo o que eu precisava saber. Mesmo antes dela começar a tropeçar nas palavras tentando responder, a reação dela foi tão exagerada que quase foi cômica. Ela ficou super defensiva, fazendo aquela coisa de colocar a mão no peito, como se eu tivesse acabado de acusá-la de assassinato. Segundo ela estava apenas sendo uma boa pessoa, ajudando essa alma perdida a se ajustar à vida nos Estados Unidos. Ela continuou falando sobre como Ivan não conhecia ninguém aqui, como ele estava tendo dificuldades para entender a cultura americana, e como ela estava apenas tentando ser acolhedora. Até trouxe à tona como seus avós eram imigrantes e como alguém os ajudou a se ajustar quando eles chegaram à América. Enquanto ela explicava tudo isso, ela andava de um lado para o outro na nossa cozinha, reorganizando coisas que não precisavam ser reorganizadas, evitando o contato visual. Todos os sinais que ela exibe quando está mentindo. Foi então que eu disse a ela que precisava parar de ver Ivan fora do café. Você pensaria que eu tinha acabado de dizer a ela para parar de respirar. Ela explodiu completamente, virando tudo contra mim. Eu era inseguro. Eu era controlador. Eu era tóxico e ciumento. Ela mencionou que eu nunca tive problemas com os outros amigos homens dela antes, convenientemente ignorando que aqueles caras eram ou gays ou casados. Então ela começou a chorar, dizendo que eu não confiava nela e que ela não podia acreditar que eu pensava que ela poderia trair. O tempo todo, eu estava lembrando de como ela havia escondido as mensagens de Ivan, a primeira vez que vi uma notificação aparecer no celular dela. Ou como ela começou a colocar o telefone virado para baixo sempre que estava por perto de mim. Consegui manter a calma, o que não foi fácil considerando que eu queria jogar algo contra a parede. Tentei fazer ela entender o meu lado das coisas. Perguntei como ela se sentiria se uma mulher serve incrivelmente bonita começasse a frequentar a minha joalheria todos os dias e eu começasse a levá-la para passeios particulares pela cidade. E se eu comprasse presentes para essa mulher e deixasse ela segurar minha mão? E se eu começasse a chegar tarde em casa porque estava mostrando a cidade para ela? Minha esposa apenas revirou os olhos e disse que isso era diferente, mas não explicou como. Então, ela mencionou um amigo da época da faculdade que tinha uma queda por ela, como se de alguma forma isso fosse a mesma coisa. A essa altura, eu já tinha visto bandeiras vermelhas o suficiente para iniciar um desfile. Mas vê-la tentando justificar tudo só confirmou o que eu já suspeitava. Algo definitivamente estava acontecendo entre eles. Ela realmente tentou me dizer que eu entenderia se os papéis fossem invertidos. Claro, porque, segundo ela certamente não perderia a cabeça se eu começasse a passar tempo privado com uma mulher atraente que continuava dando em cima de mim. Essa é a mesma pessoa que me fez deixar de seguir minha ex de 10 anos atrás no Instagram e ficou chateada quando minha prima me abraçou por tempo demais no Natal. Mas, aparentemente, eu deveria ficar totalmente tranquilo com ela sendo a guia turística para um cara que claramente estava tentando conquistá-la. Eu sei que disse que não brigamos se acharmos outra pessoa atraente no início, mas isso só funciona se conversarmos um com o outro sobre isso e não perseguirmos adiante, como ela fez. Naquela noite, acabei dormindo no sofá, o que, honestamente, não foi uma surpresa.
O que foi surpreendente foi o quão quietas as coisas ficaram depois daquela briga. Ela parou de mencionar Ivan completamente. Sem mais historinhas fofas sobre o que ele estava lendo. Nada. Ela estava chegando em casa no horário todas as noites e tudo parecia voltar ao normal. Comecei a pensar que talvez eu tivesse exagerado. Que talvez ela realmente tivesse me escutado e colocado alguns limites. Meu irmão até notou que eu parecia menos estressado quando estava no trabalho. Eu finalmente estava começando a sentir que podia respirar de novo. Então veio aquela tarde aleatória de terça-feira, quando decidi surpreendê-la no café. Eu tinha acabado de fechar uma grande venda na joalheria e pensei que talvez pudéssemos almoçar juntos. Mas quando entrei, seus funcionários estavam cuidando do lugar, mas ela não estava em lugar nenhum. Agora, minha esposa praticamente vive no café. Ela está lá do momento em que abre até a hora que fecha, cuidando de tudo pessoalmente. Ela não faz pausas para o almoço, não sai para resolver outras coisas durante o expediente, nada disso. Sempre disse que um bom chefe precisa estar presente. Perguntei a um dos funcionários onde ela estava, mas tudo que ele me disse foi uma resposta vaga sobre ela ter saído por um momento. Algo no meu instinto me disse para esperar e observar em vez de causar uma cena. Então voltei para o meu carro do outro lado da rua e fiquei ali sentado, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico novamente. Foi então que eu os vi, minha esposa e Ivan, andando pela rua juntos, de braços dados, como se estivessem em um encontro. Ela estava rindo de algo que ele havia dito, inclinando-se para ele da mesma forma que costumava se inclinar para mim. Eles pareciam um casal. Não uma dona de café e seu cliente. Não apenas amigos, mas um casal de verdade. Fiquei ali sentado, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos, assistindo a minha esposa agir como uma pessoa completamente diferente com esse cara, alguém que ela havia prometido parar de ver. Naquele momento, eu soube que nosso casamento provavelmente havia acabado. Mas também soube que eu precisava de provas antes de fazer qualquer coisa a respeito. Quando os vi juntos, levou tudo em mim para não perder o controle ali mesmo. Meu primeiro instinto foi pular do carro e confrontar os dois. Talvez até mostrar ao Ivan o que acontece quando você se envolve com a esposa de outro homem. Nunca fui uma pessoa violenta. A coisa mais agressiva que já fiz foi gritar com o árbitro durante o jogo de basquete do meu sobrinho. Mas vê-los juntos assim, tão confortáveis, tão íntimos, eu tive que me segurar para não sair do carro. Continuei pensando no meu negócio e em como uma acusação de agressão afetaria tudo que meus irmãos e eu construímos. Então, apenas fiquei ali sentado, vendo-os desaparecerem dentro do café como se nada estivesse errado. Como se meu mundo inteiro não estivesse desmoronando. O dia de ontem foi o mais longo da minha vida. Acho que escrevi uns 50 textos diferentes cheios de raiva para ela, mas deletei todos. Queria ligar para meus irmãos, mas sabia que eles provavelmente me diriam que eu estava exagerando ou apareceriam no local de trabalho do Ivan prontos para brigar. Até pensei em ligar para os pais dela. Eles sempre foram bons comigo, me trataram como um filho. O pai dela até nos ajudou a montar o café. Mas decidi manter silêncio e apenas observar como as coisas se desenrolariam. Informação é poder, certo? E agora, eu tinha informações que ela não sabia que eu tinha. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu mantive a calma, perguntei sobre o dia dela como se nada estivesse errado. Ela sentou no balcão da cozinha, comendo o jantar que eu preparei, contando sobre um novo blend de café que estavam testando no café e como tinham tido um dia movimentado. Nenhuma palavra sobre passar a tarde com Ivan. Essa é a mesma mulher que costumava me contar cada pequeno detalhe do seu dia, até mesmo que seus clientes regulares tomavam no café da manhã. Agora, ela estava mentindo na minha cara enquanto comia a lasanha que eu passei 2 horas preparando. Percebi que precisava ser esperto sobre isso. Se eu a confrontasse naquele momento, ela apenas negaria tudo, deletaria qualquer evidência e ficaria mais cuidadosa em esconder o que estava acontecendo. Atualização 1. Ei, pessoal! Estou de volta com uma atualização sobre a situação com minha esposa e seu amigo Sérvio. Depois de vê-los juntos aquele dia, eu sabia que precisava de provas reais sobre o que estava acontecendo. Sempre fui contra vasculhar o telefone de alguém. Minha ex costumava verificar o meu constantemente, e eu odiava isso. Mas depois de semanas de mentiras e comportamento suspeito, senti que não tinha outra escolha. Era isso ou me torturar imaginando o que poderia estar acontecendo. Esperei até que ela estivesse dormindo. Ela sempre toma esses comprimidos para dormir que a deixam completamente apagada por causa da insônia. Ela tinha agido estranhamente o dia todo, verificando o telefone a todo momento e sorrindo para a tela, o que só aumentou minhas suspeitas. Por volta da meia-noite, enquanto ela estava apagada, peguei o telefone dela no criado mudo. Encontrei o chat deles no WhatsApp imediatamente. Ela nem sequer tentou escondê-lo. Eles estavam conversando constantemente, o dia todo, todos os dias.
Sou bem entendido de tecnologia por conta da nossa loja online de joias, então sabia como exportar todo o histórico de mensagens deles e enviar para mim mesmo. Depois, fui para as fotos. Havia dezenas de fotos deles juntos em restaurantes, parques, museus, lugares para onde ela me dizia que estava ocupada demais para ir comigo. Em uma das fotos, eles estavam naquele restaurante italiano chique onde eu tentei levá-la para o nosso aniversário, mas ela disse que era muito caro. Enquanto fazia isso, eu continuava olhando para ela, dormindo pacificamente, provavelmente sonhando com sua fantasia romântica com o sérvio. Aqui estava eu, vasculhando o telefone dela como um maluco, enquanto ela nem fazia ideia de que sua pequena aventura estava prestes a explodir na sua cara. Certifiquei-me de apagar todos os rastros. Deletei os registros de exportação, limpei o histórico do WhatsApp Web e a pasta de fotos enviadas recentemente. Tudo isso levou talvez 5 minutos, mas parecia uma eternidade. Depois de obter os arquivos no meu telefone, desci para ler tudo. Gostaria de não ter feito isso. As mensagens começaram de forma inocente, falando sobre livros, café, e sobre a adaptação dele à América. Mas então encontrei uma conversa que me fez sentir fisicamente mal. Eles estavam discutindo sobre algum romance que minha esposa tinha recomendado para ele, provavelmente um daqueles livros que ela sempre tentava me fazer ler. Mas, rapidamente, o chat se transformou em algo completamente diferente. Eles começaram a se comparar aos personagens do livro. Era uma história sobre um romance proibido, é claro. Então Ivan começou a fazer comentários sobre as cenas de sexo. E, minha esposa, com quem estou há 5 anos, a quem ajudei a montar um negócio, alguém que eu achava conhecer melhor que qualquer outra pessoa. Ela estava se gabando de ter dormido com ele. Eles nem tentavam ser sutis sobre isso. As mensagens eram explícitas. Eles falavam sobre os encontros deles, brincando sobre como o caso tornava tudo mais excitante. Minha esposa chegou a dizer que não se arrependia de trair. Ela estava orgulhosa disso. Ela estava tirando prazer de toda a situação, tratando nosso casamento como se fosse um enredo barato de um romance de banca de jornal. A mesma mulher que chorou ao fazer nossos votos no casamento, prometendo ser sempre fiel, agora estava tratando nosso relacionamento como um mero dispositivo de trama em sua fantasia romântica. Eu não consegui ficar mais em casa depois de ler aquilo. Era 2 da manhã, fazia um frio terrível lá fora, mas eu precisava sair. Apenas comecei a andar, sem direção. Continuava verificando meu telefone, relendo aquelas mensagens, me torturando com cada detalhe. Quando finalmente voltei para casa, por volta das 3 da manhã, meus pés estavam cheios de bolhas e eu estava praticamente congelado. Ela ainda estava dormindo profundamente em nossa cama. Antes de fazer qualquer coisa, decidi pegar o telefone dela mais uma vez e gravar um vídeo do chat inteiro, caso ela tentasse apagar tudo depois. Eu sabia que capturar as evidências era crucial, então gravei vídeos, não apenas tirei capturas de tela. Desci pela linha do tempo, mostrando todas as conversas, os horários, informações de contato, tudo. Depois de ver alguns primos passarem por divórcios conturbados, onde provas eram contestadas, eu não ia deixar nenhuma brecha para ela negar o que fez. Eu gravei tudo, cada mensagem, cada foto. O pior de tudo não foi nem a traição em si, mas como eles estavam rindo disso, transformando minha vida em uma piada privada para eles. Todas aquelas noites em que fiquei trabalhando até tarde na joalheria para cobrir o aluguel do café dela, enquanto ela se divertia me traindo e tirando sarro disso. Ver como ela falava sobre mim como marido bobo em casa enquanto se divertia com ele foi a última gota. Ela até contou para ele coisas pessoais que eu tinha compartilhado com ela. Momentos privados que eram para ser só nossos. Ela pode pensar que está vivendo em um dos seus romances onde a esposa entediada encontra emoção nos braços de um homem misterioso. Mas isso não é um livro onde todos vivem felizes para sempre. Já comecei a procurar advogados de divórcio. Encontrei um especialista em casos de infidelidade. Estou cansado de ser o personagem coadjuvante na história de outra pessoa. Atualização 2. Finalmente posso contar como tudo aconteceu. Depois de semanas de planejamento cuidadoso com meu advogado, colocamos tudo em movimento. Contratei um oficial de justiça e paguei um extra para garantir que fosse durante a hora de almoço mais movimentada do café. Peguei um Uber e estacionei do outro lado da rua, querendo ver tudo se desenrolar. O oficial entrou diretamente no café lotado, passando por todos os clientes habituais e membros do clube do livro, e entregou a ela os papéis do divórcio bem no balcão. Ela tentou fazer com que ele fosse para os fundos para tratar disso em particular, mas ele anunciou em voz alta que estava servindo os papéis do divórcio. Eu assisti pela janela enquanto o mundo dela desmoronava. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar o envelope. Algumas das suas preciosas amigas do clube do livro estavam lá, assistindo a tudo. Então, adeus à imagem de dona de um café sofisticado. Passei o resto do dia na joalheria, me divertindo de verdade.
Meus irmãos perceberam que algo estava diferente porque, pela primeira vez em semanas, eu estava de ótimo humor. Normalmente, eu ficaria checando o telefone o tempo todo, mas naquele dia, eu simplesmente não me importava. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem implorando por perdão. Nada. Ela sabia que tinha sido pega. O acordo pré-nupcial que assinamos, ideia dela, ironicamente porque os pais insistiram, tinha uma cláusula clara sobre infidelidade. Ela não teria direito a nada meu. Quando ela finalmente chegou em casa naquela noite, parecia um desastre. O rosto cheio de maquiagem borrada, olhos inchados de tanto chorar, nariz escorrendo. Nada parecida com a mulher confiante que estava tendo um caso com seu amante sérvio. Ela tropeçou pela casa como um fantasma, repetindo sem parar o que ela tinha feito de errado, como se não soubesse. A melhor parte foi ver ela tentando adivinhar exatamente o que eu sabia. Ela ia jogando diferentes possibilidades, testando minhas reações. Será que era por causa do Ivan? Alguém contou algo para mim? Era por eu estar atrasada algumas noites? Ela estava desesperadamente tentando descobrir se ainda poderia mentir para sair dessa situação. Eu só fiquei ali sentado, observando enquanto ela se debatia, sabendo que eu tinha todas as mensagens guardadas em 3 lugares diferentes. Finalmente, decidi lhe dar uma dica. Disse que eu a tinha visto caminhando de braços dados com Ivan naquele dia, quando ela deveria estar trabalhando. Você precisava ver a mudança instantânea na atitude dela. De repente, ela passou de uma bagunça chorosa para um modo defensivo. Começou a me dizer que eu estava exagerando, que eu estava jogando nosso casamento fora por causa de um passeio inocente. Ela me chamou de inseguro e controlador e, na mesma frase, começou a implorar para eu reconsiderar. Até sugeriu terapia de casal, como se isso pudesse consertar o que ela havia feito. O tempo todo, ela alternava entre me insultar e me suplicar. Eu já tinha tido o suficiente daquele teatro. Então, simplesmente disse a ela para sair da minha casa. Não nossa casa. Minha casa. Comprei essa casa antes de nos casarmos. Era mais uma coisa que ela parecia ter esquecido. Quando ela tentou argumentar, apenas apontei para a porta. Assim que ela saiu, liguei para meu advogado. Eu já havia transferido a maior parte de nossas contas conjuntas para contas separadas, documentando tudo com o banco. Aprender a lidar com dinheiro sendo um empresário me ensinou a ser cuidadoso. E isso estava valendo a pena agora. Ela pode ter pensado que estava vivendo uma fantasia de romance, mas o divórcio estava prestes a se tornar muito real. Contratei o melhor advogado de divórcio da cidade, o mesmo que cuidou do divórcio de um amigo quando sua esposa o traiu com o vizinho. Esse advogado não era barato, mas assistir a minha perceber que ela não tinha como contratar um advogado sequer próximo ao nível dele valeu cada centavo. Vou te dizer uma coisa sobre a importância de um bom advogado de divórcio. O meu valeu cada centavo dos seus $400 por hora. Quando chegamos ao tribunal, ele não apenas apresentou provas, ele contou uma história. Ele mostrou ao juiz fotos deles juntos, mesmo depois que eu havia especificamente pedido para ela parar de vê-lo. Então, ele apresentou aquelas mensagens de WhatsApp, onde eles literalmente admitiam o caso. O rosto do juiz ao ler aquelas conversas sobre como era emocionante para eles se esconderem e traírem foi impagável. Mas meu advogado não parou por aí. Esse cara era como um contador forense. Ele passou pelo histórico de nossas contas conjuntas com um pente fino. Encontrou cobranças de restaurantes onde eu nunca estive, combinando perfeitamente com os textos onde Ivan a agradecia pelo jantar. Havia ingressos de cinema, entradas de museus, até uma viagem de fim de semana que eles tentaram disfarçar como uma conferência de negócios. Tudo pago com o dinheiro das nossas contas conjuntas, dinheiro que eu ganhei. Mas o que realmente selou o destino dela foi quando meu advogado encontrou cobranças da Victoria's Secret, em dias que ela mandava mensagens para Ivan sobre uma surpresa especial. Esse foi o momento em que o rosto do advogado dela caiu. Meu advogado pintou um quadro onde eu era o marido trabalhador que ajudou a esposa a realizar seu sonho de ter um negócio próprio, pagando o aluguel do café dela. Enquanto isso, ela estava usando nosso dinheiro para bancar os encontros com o amante. O advogado dela tentou levantar alguns argumentos insignificantes, como o fato de que eu trabalhava até tarde às vezes ou não lia os livros que ela recomendava. O juiz literalmente revirou os olhos para isso. No final, a justiça foi feita. Graças ao acordo pré-nupcial que assinamos, eu fiquei com tudo. E nada de pensão, graças às evidências claras de infidelidade e ao fato de que eu havia financiado praticamente todo o negócio dela. Mas tive que deixar o café e o Audi que comprei para ela irem, já que não tínhamos nenhum contrato formal sobre a propriedade desses bens. Quanto ao Ivan, vingar-me dele foi um pouco mais complicado. Eu não queria acabar preso por causa de 2 pessoas que não valiam a pena. Mas um dia, a oportunidade bateu à porta. Eu o vi saindo do café, provavelmente depois de mais uma tarde aconchegante com minha ex, torrando os lucros do café dela em café caro. Eu o segui discretamente até uma esquina, longe de câmeras de segurança e de qualquer espectador casual, e o chamei pelo nome.
Quando ele se virou, me apresentei. Oi, Ivan, sou o marido da sua amante. O olhar de reconhecimento no rosto dele foi perfeito, bem antes do meu punho acertar o maxilar dele. A dor no meu punho foi enorme, mas ver ele se estatelar no chão valeu a pena. O lábio dele sangrava, e ele parecia completamente chocado. Você pensaria que um cara que dorme com esposas alheias estaria preparado para lidar com um marido furioso. Eu estava preparado caso ele quisesse revidar, mas ele apenas se levantou, limpou o sangue do rosto e foi embora. Acho que todo aquele ar de cara durão e misterioso só funciona com mulheres casadas que estão entediadas. Eu queria fazer mais, mas um soco foi tudo que eu poderia arriscar sem acabar sendo acusado de agressão. A parte mais doce da minha vingança veio depois. O aluguel do café era de $4.500 para aquele ponto nobre no centro da cidade, com vencimento no dia 1º de maio. No meio de maio, meu telefone começou a explodir de notificações. Era minha ex chorando, implorando por ajuda com o aluguel do café. Acontece que administrar um café não é tão fácil quando você tem que pagar as contas sozinho em vez de gastar o dinheiro nos encontros com seu amante. Ela estava desesperada, dizendo coisas como: por favor, eu construí esse lugar do nada, convenientemente esquecendo quem realmente financiou tudo. As súplicas logo se transformaram em tentativas de negociação. Ela prometeu que me pagaria de volta. Até sugeriu me dar uma participação no negócio em troca de ajuda para manter o café funcionando. Mas a cada ligação e mensagem, minha resposta era sempre a mesma: venda o Audi. Ela começou a chorar, dizendo que precisava do carro, que não conseguiria administrar o negócio sem ele. Por fim, apenas bloqueei o número dela. Uma semana depois, meu irmão me mandou uma captura de tela do Facebook Marketplace. Lá estava o precioso Audi branco dela listado para uma venda desesperada. Depois que ela vendeu o carro, ela teve a audácia de me ligar de um número diferente, gritando sobre como eu era cruel por forçá-la a vender o carro. Disse que eu estava destruindo o trabalho da vida dela ao não ajudar com o aluguel. Eu simplesmente ri e a lembrei de como ela achou divertido e emocionante me trair no café que eu paguei. Isso acalou bem rápido. Desde então, não ouvi mais nada dela. Na verdade, estou ansioso pelo próximo mês de maio. Sem o meu dinheiro para cobrir o aluguel, sem meu contador para administrar as finanças e sem o carro chique para manter as aparências, duvido que o café dela sobreviva mais um ano. As senhoras do clube do livro que costumavam bajulá-la por seu gosto sofisticado praticamente sumiram depois que ela foi servida com os papéis do divórcio na frente de todo mundo. Meu irmão passou de carro pelo café na semana passada e disse que o lugar estava praticamente vazio. Às vezes, a melhor vingança não é só se vingar, é seguir em frente e viver bem. Obrigado a todos pelo apoio. Tenho certeza de que essa é minha última atualização. Agora, tenho coisas melhores para fazer do que ficar remoendo o passado.